Boa tarde, pessoal. Quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Vamos dar seguimento à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Hoje nós vamos falar de blocos experimentais. A primeira pergunta é: quem nunca? Vamos lá e vocês vão entender o motivo dessa pergunta. Imagine que vocês têm que avaliar o efeito do tempo, da temperatura e da pressão sobre a reticulação, ou você pode chamar também de vulcanização, de uma borracha. Todo mundo sabe o que é uma borracha vulcanizada, né? Aquela do pneu. Foi o Goodyear que inventou esse processo. Tá? Em algum momento ele entendeu que se ele colocasse enxofre, basicamente enxofre, no meio dessa borracha natural, o que ia acontecer? O enxofre ia produzir umas ligações. E essas ligações cruzadas entre as cadeias da borracha, tá, tornam essa borracha um material insolúvel e infusível. Ou seja, esse negócio vira um material reticulado. Só que ele deu um nome especial para isso, que foi vulcanização. Isso muda tudo, tá? Porque a partir do momento que você tem a borracha vulcanizada, você consegue usar essa borracha em diferentes situações e principalmente em diferentes temperaturas. Imagina uma borracha não reticulada, que vai ser então um termoplástico, e imagina que esse termoplástico é aquecido. O que acontece quando você pega, sei lá, uma régua dessa aqui e aquece? Ela acaba fundindo, né? Ou seja, ela deixa de ter esse formato, tá bom? E isso é desastroso no caso de um pneu. Imagina, você tem um pneu que deixa de ter o formato de um pneu porque aqueceu demais. Não pode. Então vamos voltar aqui ao problema. Você tem que avaliar o efeito do tempo, da temperatura e da pressão sobre a reticulação de uma borracha. Portanto, vão ser necessários 24 experimentos, onde esses fatores são variados. Esses testes demandarão o uso de cerca de 1 kg de borracha. Aí vem o problema. Você tem 700 gramas de borracha que vieram de um fornecedor A, um fabricante A. 700 gramas, faltam 300 gramas para o quilo que você precisa, né? Em outras palavras, você não vai poder fazer os seus 24 experimentos, mas, por uma sorte, você abre um armário lá do lado e vê que dentro desse armário tem mais 600 gramas da mesma borracha. Ou seja, vamos supor que fosse uma borracha natural. Então tem mais 600 gramas dessa borracha natural. Só que isso daí veio de um outro produtor, um outro fabricante. Pode ser até um outro lote, tá? Aí vem aquela pergunta: será que eu posso completar os meus 700 gramas, fazendo chegar a 1 quilo, com 300 gramas da outra borracha? Essa é uma pergunta muito honesta, que eu aposto que é também bastante comum. Várias vezes durante o nosso trabalho experimental acontece de acabar um frasco no meio do teu experimento. Na maioria das vezes a gente segue para um segundo frasco, tudo sem muito pensar sobre quais são os problemas relacionados, né? Mas aqui assim fica mais evidente que pode ter problemas. Vocês não acham? E aí, como é que vocês vão lidar com isso? Tem uma estratégia. Você vai imaginar o seguinte: você vai guardar 200 gramas da primeira borracha e 100 gramas da segunda, para o caso de ter algum teste adicional que você vai precisar fazer. E agora você tem 500 gramas de uma borracha e 500 da outra, exatamente a mesma quantidade. Com essas mesmas quantidades, 500 gramas e 500 gramas, vocês vão testar se há uma diferença entre a origem já no plano fatorial de vocês. Como é que isso vai acontecer? A ideia é a seguinte: vocês vão montar um plano fatorial normal, só que a gente sabe que, além dos efeitos que a gente consegue calcular, efeito do tempo, efeito da temperatura, efeito da pressão, a gente também consegue calcular sinergias, né? Tempo, tempo, pressão, temperatura, pressão. Das sinergias possíveis, olha só, tem uma outra que a gente tem que lembrar, que seria a sinergia 1, 2, 3, ou seja, a sinergia entre a temperatura, o tempo e a pressão. Essa é uma sinergia, obviamente, de menor importância.
Então vocês vão usar essa sinergia 1, 2, 3 para confundir o planejamento de modo que um lote de borracha seja usado como nível inferior dessa sinergia e o outro lote vai ser usado como nível superior. Quando vocês fizerem tempo vezes temperatura vezes pressão, vocês vão chegar a um conjunto de respostas -1 e a outro conjunto de respostas +1. O -1 vai ao lote A e o +1 vai ao lote B. Os resultados de grau de reticulação já estão aqui, nessa próxima sequência. Mas, por enquanto, vocês vão calcular a sinergia 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui, né, o nosso plano. Já vamos trabalhar com essa outra sequência que tem os resultados aqui de reticulação. Para isso, vou colar no meu calque, vou acertar a descrição das colunas, apagar essa de cá. Então, olha só, a gente vai pensar na sinergia, tempo, temperatura, pressão. Para eu chegar a alguma conclusão é fácil, né? Multiplicar esse, por esse. E aí a gente vê aqui, para esses experimentos aqui, alguns apresentam valores de sinergia -1 e outros apresentam valores de sinergia +1. E é claro que, pela natureza do nosso problema, esses resultados aqui são obtidos usando um tipo de borracha ou outro. Quem é quem? Fonte ou origem, né? Se essa sinergia for igual a -1, então me retorna um A. Caso contrário, só tem -1 e 1, tá? Me retorna um B. Tudo tranquilo até aí? Você tem que avaliar o efeito do tempo, temperatura e pressão sobre a reticulação de uma borracha. São necessários 24 experimentos, onde esses fatores serão variados. Esses testes demandam o uso de 1 kg de borracha. Você só tem 700, que vem de um fabricante A. Por sorte, existem mais 600 gramas da mesma borracha que foram fornecidas pelo fabricante B. Então, imaginando que você vai reservar 200 gramas da primeira, né, e 100 gramas da segunda, sobram 500 gramas da borracha A e 500 da borracha B para você fazer o seu teste. Só que você quer entender se a origem tem alguma influência. Então, a proposta é usar a sinergia 1, 2, 3, ou seja, tempo, temperatura e pressão, como um separador para essas borrachas, de origem para essas borrachas, ou uma forma de criar blocos experimentais, onde no primeiro bloco a gente vai usar a borracha A e no segundo a borracha B. É daí que saiu o A e o B. Agora nós vamos migrar para o nosso estatística. Vou copiar daqui até aqui. Vou colar isso aqui. Engraçado que ele não colou na origem lá. Deveria funcionar também com esse sistema alfabético. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos trocar o nome disso daqui. Tempo, temperatura, pressão, sinergia, Tzinho, T maiúsculo, T maiúsculo. Esse daqui é a origem. Depois a gente vai ter o grau de reticulação. Tempo, temperatura, pressão, sinergia, origem e grau de reticulação. Vamos apagar essa linha aqui. Vamos salvar isso a data de hoje. A princípio a gente não precisa mais do Excel. Então aqui os nossos dados, os parâmetros de entrada e a resposta, que é o grau de reticulação. O que a gente faz agora? Vamos em Statistics, Industrial Statistics and Six Sigma, Experimental Design. Aí vem a pergunta, que tipo de plano fatorial é esse? Dois níveis, 3 fatores. Muito bem. Essa primeira
Opção resolve o nosso problema. O que a gente quer fazer? A gente quer montar um plano ou a gente quer analisar um? Analisar. Quais são as nossas variáveis dependentes? Dependentes só o grau de articulação. E os fatores? Tempo, temperatura, pressão. Tempo, temperatura e pressão. Tá legal. A gente tem uma variável de bloco? Assim, Tem. A origem. Sinergia ou origem, né? Vamos tentar com a origem? Marquei a origem ali. Por que ele não me deixou? Vamos lá. O meu ficou dando a mesma coisa, não consegui evoluir. Não, fica tranquilo. Então vamos voltar um passinho, tá? Qual que foi o problema aqui? O problema é que a origem estava marcado como um double, como se fosse um número. Então, olha só, foi só vir aqui no tipo, né, ó, origem, em vez de double, mudei para texto. Ok, então vou voltar. Industrial Estatística Six Sigma, Experimental Design. Vou começar um novo. Esse aqui eu quero só cancelar. Vou analisar as variáveis dependente grau de reticulação, independente tempo, temperatura e pressão. E o bloco, a origem. Opa! Maravilha! Vamos dar uma olhada aqui no summary. Olhando para essa tabela, vocês ficam felizes ou vocês ficam tristes? Fico triste. Eu fico Muito triste. bom, Jones. Tem muito efeito. Tem o quê? Tem muito efeito. E vou ter que fazer uma outra pergunta. Por que vocês ficaram tristes? Porque eu não consigo diferenciar os efeitos. Também tem o fato de que é muito dependente da origem, né? E como a gente tem dois tipos de borracha. Emanuele, maravilha. Olha só, o Jonas estava no caminho, a Emanuele foi exatamente no ponto. A gente vai ficar triste. Por que a gente vai ficar triste? Porque quando a gente olha para essa tabela aqui, com esses valores de efeitos calculados, a origem está aparecendo vermelhinha, né? Isso significa que a origem é relevante. Ou seja, quando eu saio daquele lote de borracha A e vou para o lote de borracha B, isso impacta no resultado. Entendeu o problema? É para ficar triste. Você não pode considerar que um lote é igual ao outro, que um fabricante é igual ao outro. Você vai ter que arrumar mais daquela borracha A para completar o teu experimento. É muito poderoso, né? É um negócio muito legal, não é não? Sim, porque olha só, isso daí é uma coisa super comum. Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês aí nessa aula. Quem nunca? Aí vocês estão entendendo agora a origem desse quem nunca, né? Quem nunca enfrentou um dilema desse? Você está lá com um determinado reagente e você precisa de 100 gramas desse reagente e você só tem 50 gramas, 70 gramas. Não, mas você olha para a capela do lado do teu colega e lá dentro tem um outro frasco desse mesmo reagente, só que veio de outro fabricante ou é de um outro lote. E aí você fala, poxa, sigo com esse outro ou não sigo? Claro, né, com a permissão do coleguinha, todo aquele negócio, né? Não vai mexer na capela do colega, nem nada disso, tal, tudo bem. Todas essas condições de contorno aí estabelecidas. Mas você olha para o lado e tem um frasco, cara, do mesmo reagente. Não, você só tem que enfrentar o dilema de estar trabalhando, de repente, com outro fabricante ou mesmo com outro lote. Daí vem uma outra coisa muito importante para o trabalho experimental de vocês. Calculem tudo o que vocês vão precisar usar antes de começar a fazer os experimentos. Porque se vocês tiverem uma ideia da quantidade de reagentes que vocês vão precisar antes de começar a fazer os experimentos, vocês vão mostrar isso para alguém, tá? E alguém vai falar assim, cara, é absurdo, não tem como a gente comprar 1 tonelada do sulfato férrico que você quer. Beleza, dá para a gente fazer o quê? Dá para comprar 1 quilo. Tá. E aí, sabendo disso, você vai redimensionar tudo e vai saber se você tem os reagentes que são necessários para o teu trabalho.
Isso daí é fundamental. Com um detalhe, garantindo que tem um pequeno excesso disso. Geralmente a gente dá uns 20% a mais. Eu sempre tem um excesso razoável aí desses reagentes para você não ter que mudar de fabricante e não ter que mudar de lote. Isso pode ter um impacto bem negativo no teu trabalho. Adianta eu continuar fazendo conta aqui? Não tem sentido, que eu acabei de provar que a origem impacta no resultado. A origem não era, de verdade, um dos parâmetros que eu estava analisando. A origem veio de uma sinergia que eu usei. Vocês estão entendendo? A origem não era um outro fator. Eu não comecei esse estudo falando, eu quero saber, não, de verdade, se o produto que vem de A, entendeu, é mais impactante do que o produto que vem de B. Aí o que eu ia ter? Eu teria um outro fator, eu teria uma quarta coluna. Eu teria uma quarta coluna aqui, olha, que seria a origem, não como uma sinergia, a origem como um parâmetro de entrada. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Professor, no caso, se eu tivesse usado, se lá o valor de P tivesse dado significante, então eu poderia usar de 2 fornecedores diferentes. Aí você ficaria feliz. Entendido. No contexto do teu experimento, que é, você não tem a borracha toda que você precisa, caramba, olha só, a origem dela é irrelevante. Beleza, maravilha. Toca o barco, tá tudo tranquilo. Não é o caso. O caso é a origem é relevante. Que droga. Então, assim, para tudo. Você está falando no caso da origem, ela aparecer com o valor de P acima, é isso, Fernando? P abaixo, né? P abaixo. P abaixo de 0,05, é o nosso caso aqui. Se aparecesse com valor de P acima de 0,05, aí ia ser legal, no contexto desse experimento. Encerramos esse assunto, refaçam essas contas. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.